Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bacana, é muito gratificante estar aqui com vocês todos os dias e ver que a cada instante chegam novos amigos, novas amigas e se inscrevem, se identificam aqui com o nosso Portal do José. Hoje nós já somos 930 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então eu não podia abrir esse nosso encontro de hoje sem mandar um abraço muito apertado em cada um de vocês, que ajuda o nosso portal a chegar a cada vez mais pessoas e ser cada vez mais reconhecido nos debates políticos aqui no nosso país. E hoje nós temos assuntos que são muito interessantes que eu vou abordar aqui. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você também se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê sempre o seu joinha, mande seu comentário para cá, porque é sempre considerado, é sempre muito importante, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então vamos aqui aos nossos assuntos, que hoje tem coisa muito interessante, né? Em primeiro lugar, essa nota aqui na coluna do Anselmo Góes. TSE absolve Lula em ação do PL para defender Bolsonaro. Partido do ex-presidente reclamou de falas e supostos ataques do petista durante ato realizado em julho de 2022, antes do período eleitoral. O que a defesa do Bolsonaro ele estava reclamando, né? De uma coisa que o magistrado olhou e falou assim, olha, não dá, né, para não reconhecer que a fala de Lula encontrou amparo na realidade. Diz aqui o texto. Entre as queixas dos liberais, uma apontou para um possível ataque à honra de Bolsonaro, chamado de genocida por Lula. No voto do relator, o ministro Carlos Horbach disse: inexiste ofensa nas falas do petista. Ou seja, o magistrado viu a realidade brasileira e viu a alcunha que foi lançada contra a figura do inelegível genocida e disse, olha, os fatos são irrefutáveis. Se ele pudesse acrescentar mais dados ao despacho dele, ele diria que o Brasil, embora tenha 3% da população do planeta, conseguiu ter 11% das vítimas totais da pandemia aqui no planeta, né? O que denota muitas coisas, como nós já salientamos aqui, pesquisa que saiu essa semana. Nos municípios onde o genocida teve maior influência política, foram os municípios onde mais morreram pessoas, iludidas, levadas por esse insano a acreditarem que se entupir de remédio imprestável poderia salvar essas pessoas, que não dá bola para as medidas sanitárias, as medidas científicas, não tinha o menor impacto sobre as suas vidas, né? Bom, então tá aí, pelo menos do ponto de vista de se montar esse grande quebra-cabeça, mais uma pecinha foi colocada hoje, e aí os bolsonaristas não têm do que reclamar, né? O carimbo de genocida agora é oficial, pelo menos no voto desse ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né? Vamos ter mais novidades pela frente. O que sobra para uma criatura que nada faz? Tentar se locupletar de trabalhos, de obras, de realizações dos outros. O governo Bolsonaro não fez nenhum projeto de infraestrutura, nem uma inauguração de uma escola, nem um grande hospital, nem um centro de absolutamente nada. O que ele fez? Apenas inaugurou obras que foram iniciadas por outros governantes, a maior parte deles o ex-presidente, na época, presidente Lula e a ex-presidente Dilma, né? E aí ele vai listando aqui, conclusão de obras. Obras históricas iniciadas em governos anteriores e concluídas em nossa gestão. Ele poderia ser mais honesto, mas querer que o Bolsonaro seja honesto é demais, né? Ele poderia dizer, obras históricas iniciadas no governo Dilma e governo Lula, ou governo Lula e governo Dilma, que nós concluímos. Aí ele vai colocando conclusão da transposição do Rio São Francisco, aí vai colocando uma série de coisas aqui que, na verdade, algumas nem foram concluídas. Mas, enfim, ele vai colocando aqui uma série de obras que não são da realização dele, né? Então, esse é um pensamento, né, que ele acha que está construindo alguma coisa, mas, na verdade, ele só está dizendo que ele é um incompetente, ele era uma pessoa que não trabalhava, portanto ele era um vagabundo, e nós denunciamos isso aqui diversas vezes, e chamá-lo de vagabundo não é um xingamento vulgar,
é simplesmente analisando a agenda diária da figura do inelegível. Ele não trabalhava praticamente às sextas-feiras, encerrava o expediente e desaparecia. E segunda-feira chegava tarde também. E isso para dizer o mínimo, sem falar o uso de dinheiro público para seus caprichos e interesses eleitorais pessoais e dos grupos que ele atendia, né? Então ele fez essa publicação, eu não podia deixar de conversar com vocês sobre isso, né? Uma curiosidade, né? A coluna aqui do Ricardo Couto. Bolsonaro em livraria faz Aldo Rebelo entrar para a história. Por que está dizendo que entrou para a história o Aldo Rebelo? Porque ele levou o Bolsonaro para uma livraria, né? É um ambiente totalmente hostil para o Bolsonaro. Você quer ver o Bolsonaro, um bolsonarista raiz, ficar absolutamente enlouquecido? É trancar a figura dentro de um lugar repleto de livros. E certamente eles vão começar a passar mal, vão começar a ter calafrios, provavelmente vão ser levados até uma situação de óbito, né? Porque é uma situação muito inesperada para figuras como a figura do inelegível, né? Bom, daí a gente entra aqui em algumas outras pautas. Petistas não conseguiram aprender que não há redução de juros sem ajuste nas contas públicas. Então é o seguinte, o discurso, a coluna aqui é da Helena Landau, uma economista ultra neoliberal também, né? Que tem essa solução sempre de vender o patrimônio público. É quase uma figura que funcionaria como uma espécie de Milei mais polida aqui no nosso território, né? Ou uma Paulo Guedes, né? Se a gente puder dizer assim, né? Mas é o pensamento isolado que ela está manifestando aqui? Não. Se vocês pegam aqui o editorial dos jornalões, todos eles vão nessa mesma linha, tá, gente? Não tem mudança absolutamente nenhuma. Todas defendem os mesmos interesses, o grande capital aqui dentro e fora do nosso país. Diz aqui o editorial do Globo. Rombo nas contas públicas exige ajustes de despesas. Relatório do Tesouro projeta déficit maior em 2024, ainda que haja alta incerta nas receitas. Os editoriais, eles são unânimes junto com a extrema-direita num ponto, né? Eles não dizem onde é que se deve fazer o ajuste, o que se deve cortar. Vai cortar o quê? De merenda escolar? De remédio? De Bolsa Família? Da educação? Da saúde básica? De saneamento básico? De contenção de encostas? De tratamento de meio ambiente? Onde é que vai se cortar? Porque eles poderiam ser mais propositivos, né? Ao invés de ficar como um reclamão, como se a gente tivesse numa casa, né? Onde a dona de casa ali está se esticando toda, está trabalhando ao máximo, o marido também, para dar comida para os filhos, para dar um teto, para pagar a energia elétrica, já fazendo economia total. E alguém chegar para essa família e dizer assim, olha, vocês precisam cortar despesas. E aí os pais olham assim para os filhos, olham, fazer o quê? Vou parar de comprar roupa? Vou ficar com luz de vela? Vou cozinhar a lenha? O que eu vou fazer? O que se faz mais num país que já está exprimido diante de um abismo, né, que cria um déficit social que o nosso país gigantesco, né? Então eles poderiam ser mais consequentes, olha, tem que cortar de tal lugar, ter coragem para dizer onde é que vai cortar. Por exemplo, cortar juros da dívida, né? Pressionar o Banco Central a redução de juros para a economia crescer. Enfim, poderia ter várias medidas, né? Mas essas medidas simplesmente não acontecem. Daí, gente, eu quero entrar aqui com vocês num debate aqui que ninguém está fazendo, tá? O presidente da República, ele precisa de alguém que faça algum tipo de crítica. As críticas, elas podem vir desse mundo neoliberal, podem vir da extrema-direita, e as críticas elas vão convergir. Só que o propósito dessas críticas normalmente é destrutivo, é minar qualquer tipo de posição reformista ou transformadora de um governo que queira melhorar a situação da base da sociedade. Quando os progressistas fazem críticas, o patamar é outro completamente diferente.
As críticas dos progressistas, elas visam corrigir rumos, visam aprofundar, né, as políticas públicas para que cada vez mais a gente consiga um país soberano, um país emancipado e um país que proporcione possibilidade do povo alcançar felicidade, né? Esse é o objetivo do ser humano, né? Ser feliz, né? Enfim, e a gente quando vê as forças políticas que estão ao redor do presidente Lula, a gente vê que tem algumas situações aí que merecem um olhar, né, extremamente carinhoso e atento. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores está fazendo críticas ao governo Lula em algum ponto? Está ajudando a acrescentar informações ao debate público? Está chamando a atenção para algumas situações? Bom, eu entrei hoje no site do PT aqui, eu vi, por exemplo, a questão da internacional, né? A página internacional. Gente, simplesmente a Argentina, que está praticamente a um passo de uma convulsão, diante de um modelo ultra neoliberal, simplesmente não é levado em consideração aqui nenhum ponto aqui da página do PT. E é uma situação que eu tenho chamado a atenção aqui porque ela espelha para a gente coisas que estão acontecendo lá com as mesmas bases que aconteceram aqui e tendem a se repetir aqui no Brasil se a gente não acordar para as coisas que estão acontecendo. Eu vou falar com vocês mais sobre isso aqui. Então, esse é o ponto, né? Política internacional, as coisas relacionadas aqui. Quando a gente entra no debate de economia, aqui o site do PT também não fala do Haddad lá no Congresso Nacional e simplesmente toca aqui muito en passant que os juros no Brasil é uma asfixia do capital sobre o trabalho. Mas a gente não vê nenhuma coisa mais profunda, né? Aí fica complicado, né, gente? E aí como é que a gente vai fazer com que o governo debata, o governo se manifeste, o governo se popularize uma série de discursos se as forças políticas não ajudam, né? As forças políticas não contribuem. E outra coisa que está acontecendo, nós estamos com uma greve dos servidores públicos na área de educação, uma greve dos servidores federais, né? E também aqui a página de educação do partido não fala absolutamente nada sobre essa questão para esclarecer o que aconteceu nos últimos anos, quais são as pautas, o que está sendo discutido, o que está sendo negociado, não tem nada. Então, gente, fica um negócio meio maluco, né? A gente vê a direita, a extrema-direita, chamando atenção para essas questões aí, enfim. E a gente tem que, se o nosso propósito aqui é contribuir, a gente tem que chamar atenção para esse tipo de coisa, né? Porque quem não é do PT, quem não é petista, quem não tem uma participação orgânica, é levado a acreditar que está vendo o que existe uma força motriz dos quadros partidários ajudando nessa história. Mas o que a gente está vendo aqui pela página do partido realmente me causou até uma surpresa muito grande. Eu pensei que tivessem mais pessoas aqui envolvidas nesses debates, né? Fica aí a questão, gente, não é nenhum tipo de ataque, vocês conseguem perceber isso com tranquilidade. Mas nada como a gente chamar atenção, né? Esse tipo de pontuação que nós fazemos aqui não tem nada a ver com esse discurso da extrema-direita, desses insanos, desses criminosos. Então, fica colocado aí. Notícia internacional também. Sobrevivente do Holocausto ajudou o procurador do Tribunal Penal Internacional a pedir prisão de Netanyahu. Essa questão lá da faixa de Gaza, né, está muito esfriada, né? Porque nós estamos aqui no mundo com o genocídio em curso também. E, infelizmente, esse assunto acaba não ganhando destaque, mas essa matéria aqui mostra que mesmo o sobrevivente do Holocausto ajudou a condenar ali o Benjamin Netanyahu, né, como um criminoso de guerra, além de condenar também o Hamas pela mesma situação. Daí que, fechando o nosso papo de hoje, o Milei na Argentina. Gente, ele saiu na capa da revista Time, e aqui nessa charge aqui eles colocaram, em vez de Time, colocaram hambre, né, quer dizer fome. Gente, a Argentina está entrando num colapso, mas está virando um negócio muito preocupante, porque aqui no Brasil, a elite, o poder econômico, a grande mídia, deu sustentação para que uma figura como Bolsonaro surgisse. Mas a Argentina está conseguindo piorar, porque a figura lá, gente, olha, dá para a gente fazer aqui alguns programas aqui sobre o que está acontecendo na Argentina. Eu vou voltar a esse assunto aqui, colocar mais luzes, mas são situações para a gente ficar muito alerta aqui no Brasil.
porque a história se repete. E nós não estamos falando de algo que está acontecendo lá do outro lado do planeta, não. Nós estamos falando com um vizinho nosso aqui, que está ali, cruzou a fronteira do Rio Grande do Sul, a gente já cai numa realidade da Argentina. Então, gente, não é para a gente desprezar esse assunto e, sobretudo, os partidos políticos, né? E o governo também, né? Gente, eu volto mais tarde. Um grande abraço. Mande seu comentário para cá, tá legal? Tchau!